queria botar a tela inteira, não está na tela inteira, não. Na tela expandida. Já estamos na página. Já estamos na live, né? Já estamos. Só ver aqui se de fato entramos. Tá, no meu tá colocando aqui private chat. É isso mesmo? Não, esse chat é para a gente se comunicar entre si. Ah, tá. Acho que já estamos. Ok. Eu só não consigo tela grande. Eu acho que não. O microfone ativa, quem estiver falando, ele põe em primeiro plano. Tá, isso é automático aí ou eu preciso... É automático, é. Aqui está aparecendo aguardando o vídeo ao vivo. Está carregando ainda. Desliga automaticamente o microfone de quem não está falando, não é isso? Isso. Aí quando a gente não estiver falando, eu peço que eu vou para apertar o microfone e fica mudo, né? Sim, aí a gente que tem que fazer, né? Isso, a gente tem que fazer. Perfeito, perfeito. Não, tipo assim, por exemplo, você está falando, aí eu quero comentar, ou após você falar, eu quero pedir a palavra, eu tenho controle disso ou é você que liga aí? Como é que faz? Não, isso o microfone ele ativa automaticamente, né? Ah, tá. Ele põe em primeiro plano quem estiver falando. Tá, ok. Tem só que lembrar de... Já era para estar começando. Então tá, vou caminhar na volta. Eu não abri outra vez. Tem que lembrar de quê? Não, eu estou só aqui tentando ir já direto para a página. Já tem aqui. Tem gente presente já, né? Guilherme. Já está ao vivo, já não está ao vivo. Aqui não está aparecendo para mim, não, mas já está. Bom dia, Guilherme. Muito bom. Bom dia a todos e todas. Eu sou Ricardo Nóbrega, sou professor associado do CCH da UENF e atualmente estou presidente da UENF. Hoje estou mediando a live Crise Econômica, Petróleo e Pandemia, Alternativas Possíveis para o Estado do Rio de Janeiro. E estamos aqui com dois convidados especialistas para discutir esses temas. Temos o professor Elcimar Chagas, que é economista, mestre e doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, e atualmente é professor da casa, né? Professor associado da casa, e tem como temas de interesse distritos industriais, competitividade, desenvolvimento local, rede de empresas e extensão universitária. Então, ele é professor associado do departamento, do laboratório, de engenharia de produção. O outro convidado que nós temos aqui, né, é o professor José Luiz Viana, que é cientista social, mestre e doutor em planejamento urbano e regional, professor aposentado da UF e professor permanente e coordenador de pesquisa do mestrado e doutorado em planejamento regional, gestão de cidades da Universidade Cândido Mendes, daqui de Campos do Goytacazes. Ele também é professor colaborador do mestrado em desenvolvimento regional, ambiente e políticas públicas da UF Campos. O professor José Luiz Viana, ele tem como tema de interesse desenvolvimento regional e local, planejamento do desenvolvimento, impactos regionais dos grandes investimentos, regionalismo, estudo sobre o Norte Fluminense e desenvolvimento do Estado de Rio de Janeiro. Também sobre mercado de trabalho, cidadania e inclusão social pelo trabalho. Nós trouxemos os dois aqui para conversar conosco a respeito da atual conjuntura da economia fluminense, né? Isso é suas questões mais estruturais também, que passam por uma concentração muito grande no setor de serviços e dependência dos royalties do petróleo, principalmente os municípios do Norte Fluminense, né, cuja arrecadação dos municípios frequentemente é superior a 50%, baseada nesses royalties do petróleo. Essa variação dos preços do petróleo, né, que depende de fatores geopolíticos,
e variações de mercado, impacta profundamente essas economias. O barril do petróleo chegou a estar em $114, se eu não me engano, em 2014, e hoje está em $36, né? Então, isso se reflete na arrecadação dos municípios, que cai para quase um terço desse valor, né, dos momentos áureos, né? E com a tendência forte ao endividamento público, e compromete, inclusive, as finanças dos anos posteriores, né? Porque a gente faz um endividamento para os anos futuros, não entra a receita, impacta toda a economia local, com sérias consequências, né? Não só para as finanças públicas, né? Mas para a população como um todo, né? Que vê no seu dia a dia uma série de efeitos, né? Corte de subsídios em políticas públicas, enfraquecimento, né, da administração pública, e toda uma falta de dinamização da economia local, aumento do desemprego e uma série de outros efeitos perversos, né. O petróleo, né, por mais que seja uma riqueza econômica, né, ele tem uma característica também, que é de promover a concentração econômica. Ele é um circuito econômico que não se dinamiza profundamente na economia local, na variante que nós temos, né, que é basicamente, hoje tende ao extrativismo, né. A gente tem uma tendência à reprimarização dessa cadeia econômica, enfatizando a questão da extração, em vez do refino, né, e da indústria petroquímica. Houve a proposta do Comperj, mas que entrou em crise também, né, com a crise do petróleo, e todo um sucateamento de toda das refinarias e da indústria petroquímica que estava em torno delas, né. Então, temos uma tendência à reprimarização nessa cadeia econômica, né. Isso tem uma consequência muito forte, né, em relação à qualidade dos empregos que é gerado, né. Houve também a questão da quebra do monopólio da Petrobras, né, que teve um profundo impacto na qualidade desses empregos. E também, né, questões de arrecadação, né, derivadas da lei Candir, né, com impacto sobre o Pacto Federativo. Então, eu trouxe aqui algumas das questões e problemas, né, relacionados a essa consideração econômica em torno do petróleo e do setor de serviços, né, e trouxeram nossos especialistas para comentar e desenvolver conosco as ideias que eles têm a respeito dos problemas e possibilidades que temos para a superação dessas dificuldades que a economia fluminense enfrenta nesse momento, né? Então, eu vou passar a palavra primeiramente ao professor Alcimar e depois ao professor Zé Luiz. Cada um dos dois vai ter por volta de 15 minutos para falar, né, com uma extensão possível de mais 5, e depois abriremos para perguntas dos que estão assistindo a nossa live. Então, vou passar a palavra para o professor Alcimar Chagas. Bom dia, Ricardo, bom dia, Zé Luiz. Prazer muito grande, né, estar com vocês aqui, conversando sobre a nossa região, é sempre um prazer. Veja bem, a gente tem acompanhado mais ou menos de perto aí toda essa discussão, né, da evolução da Bacia de Campos, né, e também do comportamento dos gestores públicos, né, à luz desta elevada receita de recursos em função dos royalties de petróleo, né? Desde o início dos anos 20, 2000. E eu diria o seguinte, especialmente a nossa região, né, contemplada aqui pela Bacia de Campos, pecou bastante por não, vamos dizer assim, trabalhar com um melhor planejamento, né, em relação à questão desses recursos, né. Nós sabemos que até 2009, esses recursos de royalties e participações especiais, né, eles evoluíram crescentemente, né,
em 2009, por exemplo, a gente pode, de repente, definir como o ápice, né, da produção de petróleo na Bacia de Campos. Nesse momento, a bacia produzia em torno de 85% da produção de petróleo do país, né? E a partir daí, a gente observa claramente um declínio da produtividade dessa bacia, sem que os gestores públicos observassem, porque, na verdade, o declínio era bem lento, bem leve, né, naturalmente, mas continuava, vamos dizer assim, um fluxo bastante forte de royalties, né, e participações especiais, né. Eu diria que em 2008, com a crise americana, né, quer dizer, financeira americana, começamos vamos dizer assim, a ter um problema mais acentuado, e em 2014 esse problema evoluiu de forma bastante substancial, né, em que os municípios passaram a sentir mais fortemente o problema fiscal, né? Quando eu digo que houve uma inobservância desses gestores, né, no que diz respeito ao planejamento, é porque, sem observar o declínio gradativo das receitas, né, esses municípios não se esforçaram em combater os gastos, né, as despesas operacionais. Essas despesas foram crescendo na contramão da queda gradativa das receitas, né? Em 2014, quando realmente os municípios sentiram mais fortemente a queda de suas receitas, tentaram, de alguma maneira, né, reconsiderar, enfim, tentaram reestruturar de alguma forma, né, os seus resultados fiscais, mas não conseguiram. E a gente observa claramente que quem ficou prejudicado, na verdade, foi o investimento público. As despesas, elas não deixaram de evoluir ou se mantiveram num patamar bastante elevado, né, considerando a queda da receita. Agora, o investimento, ele foi totalmente prejudicado. A gente pode observar que, por exemplo, Campos, dando o exemplo de Campos, que é uma cidade importante, né, na região, nos anos de 2010, 2011, 2012, o nível de investimento das receitas correntes era em torno de 20%. Né? Tudo bem que as receitas, nesse momento, as receitas correntes eram bastante representativas, né? Mas, quer dizer, 20% de investimento público é bastante representativo, né? Hoje, para se ter uma ideia, o município não investe nem 2% das receitas correntes, né? Agora, o nível, a proporção das despesas, elas basicamente permaneceram. Então, toda essa inobservância, né, acabou inviabilizando, vamos dizer assim, as contas do município, né? E, quer dizer, hoje a gente tem esse quadro, né, de retração muito forte das receitas de royalties, até porque a situação se inverteu, né, a bacia de Santos, numa velocidade muito grande, passou a apresentar produtividade bastante relevante, né? E hoje a bacia de Campos, que representava 85% em 2009, hoje representa menos de 50%, né, da produção total do país, né? Então, o fluxo de royalties, né, e participações especiais passaram a beneficiar municípios da Bacia de Santos, né, beneficiários da produção da Bacia de Santos, né? Em relação ao médio e longo prazo, é bastante preocupante a situação desses municípios beneficiários da Bacia de Campos, né? Porque não se prepararam, naturalmente. Como eles não se prepararam, a Bacia de Campos não oferecerá mais as condições anteriores, sem dúvida, né? E a estrutura de custeio é muito elevada nesse município, né? É muito elevado. Eles não conseguiram realmente equilibrar essas contas, né? E a tendência será realmente o equilíbrio a partir do endividamento e o sufoco no investimento, né?
e o abandono, na verdade, da população no longo prazo, né? Para a gente ter uma ideia, esse quadro é o quadro de Campos, é o quadro de São João da Barra, é o quadro de Macaé, um pouco diferente, porque Macaé tem lá ainda a sua estrutura produtiva, né? O setor petrolífero, as empresas estão instaladas lá, mas também não evitou a crise muito forte de Macaé, e também Macaé não ficou tão diferente desses outros municípios, né? E para a gente comprovar que isso é verdade, os indicadores, por exemplo, do IBGE mostram, por exemplo, a educação de Campos, Macaé e São João da Barra, né, é uma educação pública, né, uma educação que apresenta problemas, quando você olha pelos indicadores do IDEB, né, quando você olha, por exemplo, a questão do esgotamento sanitário, você vê que é um grande problema. Por exemplo, Campos tem 57% do esgotamento sanitário ideal, São João da Barra tem 37%. Então, você vê que o que ficou sacrificado, na verdade, né, foi o investimento público, né? E o investimento público a gente sabe que é fundamental para, vamos dizer assim, melhorar a capacidade de atendimento, né, dos diversos serviços à população, seja na saúde, na educação, saneamento básico, etc., até mesmo no fomento a negócios, né? Que a gente tem um grande problema aí, já que houve uma concentração absurda, né? Uma dependência muito forte no setor de petróleo, que claramente não tem a capacidade, né, de fixar riqueza nesses lugares, né? Então, essa acomodação não permitiu iniciativas de fortalecimento das atividades tradicionais, né? E, ao contrário do que muita gente imagina, as atividades tradicionais, né, elas, quando são pensadas de maneira diferente, ou seja, com a inserção de conhecimento científico, né, elas podem se transformar em atividades de alto valor, né, e potencialmente gerador de emprego, de renda e até de tributos para o governo, né? Então, isso não aconteceu. E a expectativa é de que dificilmente isso possa ocorrer também no médio prazo, por um problema muito sério que nós temos aqui, né? Que é a dificuldade dos governantes entenderem que é necessário uma maior aproximação, não uma aproximação no discurso, né, mas uma aproximação de fato, né, das universidades, né, do conhecimento, né, e também entender a importância da ação coletiva, né? A ação coletiva, que eu digo, no sentido de eliminar os gargalos existentes quando você pensa a produção, né, de bens e serviços no contexto microeconômico. Ou seja, estamos num sistema capitalista em que você precisa competir, né? Isso não tem discussão em relação a isso. Agora, se você, que é uma região pequena, ainda pobre e tal, né, pensa em produzir bens e serviços, não pode ser, à luz do contexto microeconômico, que você não tem escala, você não tem possibilidade de elevar a sua competitividade, né? Agora, se você pensa numa visão mesoeconômica, a partir da ação coletiva, onde você possa criar uma rede de proteção, hoje esse termo é muito usado, né, na saúde, rede de proteção para apoiar aquela massa de pessoas que se encontram, né, em condições inferiorizadas. Quer dizer, em economia também você pode criar uma rede de proteção para proteger, né, e potencializar negócios tradicionais, numa condição em que esse produtor, esse empresário, esse microempresário, ele não tem condição de agir sozinho, né? Falta de capital, falta de competência, falta de escala, etc, etc. E a rede de proteção é nesse sentido. E ela deve envolver, na verdade, todos os interessados pelo desenvolvimento sustentável de cada região. Aliás, eu acho que o que está acontecendo agora acaba abrindo nossos olhos para a importância, né, da solidariedade, né,
do olhar regional, local, não é? E da importância de se criar mecanismos, né, para ganhar mais condições, né, de lançar mão, de absorver melhor as políticas macroeconômicas, porque as políticas macroeconômicas, né, elas não garantem que todas as regiões se insiram ou absorvam naturalmente, automaticamente, né, os benefícios das políticas. Então, tem que haver uma certa robustez local no sentido de absorver melhor, né? Está aí o exemplo agora da linha de crédito do governo, das medidas de proteção àqueles mais prejudicados, né, na pandemia. Não adianta ter uma política, porque ela não vai chegar automaticamente, naturalmente. Se você não tiver uma estrutura mais, vamos dizer assim, mais adequada, mais capaz, né, de absorver isso, dificilmente você se beneficia. Então, quer dizer, eu vejo que é necessário esse sentimento, é necessário que você pense no desenvolvimento local, regional, a partir dessas redes, né, de proteção, de maneira que você possa atingir uma melhor escala das suas atividades, né, uma melhor capacidade de gestão, né, a identificação de novos mercados e nichos. Dessa maneira, é possível realmente avançar, mesmo considerando uma economia global em que realmente deixa muitos gargalos, né, no seu desenvolvimento. É possível se envolver quando você tem uma estrutura como essa bem montada. Sim, Ricardo. Então, eu acho que paro por aqui para o Zé Luiz fazer o comentário dele. Está sem microfone, Ricardo, sem microfone. Temos que ter atenção para o microfone. Agradeço ao professor Alcimar pela ótima fala, né, trazendo já uma abertura das questões, né, para serem debatidas aqui. E vou passar a palavra para o professor José Luiz Viana. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Alcimar. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Alcimar, velho parceiro, velho não, antigo, né? Parceiro de debate, de discussões, de pesquisa, enfim, a gente compartilha as preocupações do desenvolvimento da região e do estado do Rio. Eu vou aproveitar que o Alcimar ele tem um domínio muito grande das questões no nível local, no nível regional e também no nível do estado, ligado diretamente ao petróleo. E vou pegar algumas outras variáveis que algumas delas o Ricardo tocou na abertura desse evento, e o Alcimar colocou agora no final, né, que é a questão dos limites colocados aí pela economia global. A questão do petróleo ela é complexa, ela tem essa complexidade que o Alcimar colocou, mas ela atualmente, né, nós estamos num momento de profundas crises, muitas crises, se interpenetrando, né, talvez como sintoma de uma crise muito mais profunda e provavelmente duradoura, né, que começou em 70, teve seus ciclos curtos, retomou pesadamente nos anos 90, em alguns lugares do mundo, e explodiu mundialmente em 2008, e vem do final de 2014 para cá, ainda com os resquícios de 2008, porque a questão da financiarização, do controle da economia global pelo sistema financeiro, particularmente sistema financeiro especulativo, né, e que hoje se sabe que está associado aos capitais até do crime organizado no mundo inteiro. Então, essas questões ainda estão pegando nessa crise de 2014 para cá.
E o petróleo, né, é um dos epicentros dessa crise, porque ainda é a energia central que move a economia capitalista. Nós estamos assistindo aí confrontos entre a Arábia Saudita e a OPEP, com a Rússia, a China, os Estados Unidos, e com isso sobrando para nós, né? Quer dizer, eles espirram e nós da periferia que pegamos a gripe, né? E tragicamente também no caso da pandemia também. Nós temos essa crise local aqui, que diz respeito ao ciclo do petróleo no nosso estado e na nossa região. O Alcimar colocou muito bem. E ele, como eu, como o programa lá de mestrado e doutorado da Cândida Mendes, há 20 anos vem colocando que esse ciclo, que o petróleo é um ciclo, e que chegaria um momento em que haveria um declínio da produção e da produtividade dos poços e, consequentemente, um declínio das rendas. Sem contar a questão federativa que o Ricardo colocou, em que há uma disputa permanente por essa renda, norte e participações especiais, como na lei de 2012, que está presa lá no STF e que redistribui, pulveriza esses recursos pelo Brasil todo. E um outro aspecto também que ainda é nosso interno é o deslocamento da centralidade da produção do petróleo para o pré-sal, contemplando muito mais o litoral de São Paulo do que o do estado do Rio, né? Embora aqui também Maricá, Niterói e agora vai entrar Saquarema e Casimiro de Abreu vão entrar nesse crescimento das rendas que vem da produção do pré-sal. Bem, então, o que significa isso? Que além do que a gente avisou, que haveria esse ciclo, chegaria uma hora em que esses recursos diminuiriam e poderiam a qualquer momento ser retirados dos municípios, e aí houve isso que o Alcimar falou, houve uma negligência total, uma total irresponsabilidade com o uso desses recursos. Ilhabela, Maricá e Niterói estão dando um exemplo, montando fundos de longo prazo, em que você tem o montante das rendas é aplicado no longo prazo e os rendimentos delas são retirados anualmente, com ele você faz políticas públicas e você atende praticamente às necessidades do município, considerando que elas têm que ser trabalhadas no curto, médio e longo prazo, né? Então, tá aí, Niterói conseguiu doar um hospital de campanha a São Gonçalo porque tem um fundo. E esses fundos, na verdade, deveriam ser federais. Desde o início também eu tenho uma posição muito antipática aqui na região, em Campos, é que essa renda não é do município. O petróleo é da plataforma continental brasileira e tinha que constituir um fundo soberano, como a Noruega fez, e mostrou como é eficiente e como ela reúne na União essa riqueza bilionária, e com isso você consegue fazer um plano de desenvolvimento nacional com rebatimentos locais e regionais. Então, a concentração aqui na região foi ruim para a região, foi injusta, ela é injusta. Eu sou contra a pulverização dessa legislação que está lá no STF. Né? Isso aí ninguém vai ficar com recurso do royalties suficiente, vão acabar com a renda do petróleo como fonte de políticas públicas para o país. Por isso que tinha que ser nacional. Então, eu sei, pode as pessoas antipatizarem com isso, mas sempre achei injusto, não sou a favor dessa concentração bilionária em poucos municípios, enquanto o restante, os vizinhos, São Fidélis, Conceição de Macabu, São Francisco de Itabapoana, ficaram na penúria, entendeu? Só para falar daqui, quanto mais o resto do Brasil. Então, nós temos essa questão fundamental. Mas outra questão mais grave ainda para a crise do petróleo no Estado e na região, e que coloca para mim a quase impossibilidade da gente pensar em recuperar a economia do Estado do Rio pelo petróleo, foi a mudança que houve na política do petróleo no Brasil. Quer dizer, com as privatizações e com a perda do poder da União de decidir na Petrobras, embora seja maior acionista, mas perdeu o poder de decisão na Petrobras, foi quebrada não só a cadeia produtiva do petróleo, que alimentava a nossa petroquímica, nossa indústria naval do Estado do Rio, que era bastante poderosa, graças à lei de conteúdo local, que obrigava um alto percentual do que as empresas estrangeiras utilizassem de equipamentos para extração, produção do petróleo, tivesse que ser comprado no país.
essa lei, o Temer acabou com isso aí. O que significa hoje? Nós viramos no auge da nossa economia do petróleo, em que nós somos exportadores de petróleo, a nossa balança de pagamentos é negativa, sabe por quê? Porque tudo que entra no petróleo é menos do que as empresas que estão no Brasil, inclusive a Petrobras, são obrigadas a comprar no exterior, porque não tem mais a lei de conteúdo local, foi desmontada a cadeia produtiva, então vai mais dinheiro para o exterior para importar os equipamentos e máquinas que são utilizados na indústria do petróleo nacional, entre aspas, do que o que nós ganhamos com a exportação de petróleo. Então não adiantou nada virar exportador de petróleo. A Petrobras virou produtora primária, vai deixar de industrializar, vai deixar de ter... alienando os gasodutos, perdeu total controle, poder e soberania sobre a cadeia produtiva que ela mesmo dominava, entregou em mãos de estrangeiro, vai ter que pagar a empresa estrangeira para transportar o petróleo que ela extrai. Então está desmontada a indústria do petróleo, então não adianta pensar na recuperação do Estado do Rio pelo petróleo. Por outro lado, a gente tem uma outra coisa muito ruim no Estado do Rio. O Estado do Rio, desde a década de 70, vem perdendo projeção na economia nacional e, a partir da década de 90, houve uma recuperação praticamente por causa da economia do petróleo. Mas houve também uma reindustrialização do Estado do Rio, se a gente pode dizer assim, ali na região das margens da BR-101, Resende, Porto Real, com a indústria automobilística forte que se instalou ali, né, que fortaleceu todo um cinturão de indústrias metal-mecânicas, siderúrgicas e metalúrgicas, que vai até Volta Redonda, né? E você teve também o fortalecimento da indústria química, farmacêutica no entorno do Rio de Janeiro. Você tem Duque de Caxias, que é um polo gás químico, que é o município mais forte economicamente do interior, e você tem uma série de portos e terminais, como Itaguaí, Sepetiba, Rio, Niterói, Imbetiba e o Porto do Açu. Isso, de um lado, quer dizer, você diz assim, o Estado do Rio teve uma certa recuperação econômica, no entanto, por que caminhos ele teve recuperação econômica? Aí o Alcimar está correto. Não foi olhando para o seu interior, não foi olhando para as suas regiões, não foi olhando para a sua tradição produtiva, não foi olhando para o seu pequeno e médio empresário, não foi olhando pelas suas forças sociais e produtivas do Estado. Foi se subordinando de forma humilhante a essa integração na economia internacional, pela reprimarização e pela total subordinação a capitais externos. Por exemplo, Porto do Açu é um enclave absurdo. Além de toda a violência com a conivência, com o patrocínio do governo do Estado, ali no 5º Distrito, espoliando aquela população dali do 5º Distrito, aqueles produtores do 5º Distrito, ele se fecha de tal forma que hoje, eu fui na audiência pública que pretende implantar sobre a discussão da RJ 244, que vai fortalecer o escoamento da movimentação do Porto do Açu. Eu fui lá em São da Barra e vi uma população, os vereadores, todos, e a prefeita absolutamente revoltados com a possibilidade de ter uma estrada que não vai se comunicar com a população, com a cidade, com o entorno, algo desterritorializado completamente. Quer dizer, hoje o Porto do Açu é hostilizado no sentido dos interesses. O Porto do Açu vai se fechar lá dentro com hotel, shopping, compras, e vai dali se comunicar com o mundo. Sem contar que prometeu 50 mil empregos e cumpriu 4 mil, porque é tudo automatizado. Então, esse modelo de desenvolvimento também de industrialização do Estado do Rio, ele segue um padrão de automação que ele não é gerador de emprego. Então, não adianta porto aqui, porto ali, indústria automobilística acolá cheia de robô, que não emprega ninguém. Entendeu? O Estado do Rio tem que pensar no caminho que o Alcimar apontou. Eu vou dar um exemplo aqui da nossa região, só para mostrar como é que enquanto se olha para o porto, para a indústria automobilística, para o mundo, se esquece do que a gente tem aqui. Nenhum governo desse município até hoje prestou atenção no potencial de produção agrícola que os 19 assentamentos da região e mais pequenos produtores que não são ligados a assentamentos da reforma agrária, nem a MCP, nem nada, centenas e centenas, que corresponde a mais de 5 mil pessoas, ou seja, o maior, eu venho falando isso há muito tempo,
em termos de setor de produção, segmento de atividade produtiva, né? Que aí você tem a cerâmica, tem o açúcar, tem o petróleo. Tirando o petróleo, né? E que também está em declínio, quem mais gera trabalho e renda aqui é a produção agrícola, da pequena produção do assentamento. Inclusive, ela caminha para a agroecologia, o que significa que ela é, inclusive, a mais benéfica ao meio ambiente. E existe política local e regional para isso? Está lá, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, os assentamentos ganham prêmios internacionais. Agora o Eduardo Costa, economista e financista, formou uma rede de financiamento de empresários só para financiar assentamentos de reforma agrária. Então, são grandes investidores nacionais e internacionais investindo nos assentamentos de reforma agrária, no arroz orgânico do Rio Grande do Sul, que é a maior produção nacional de assentamento do MST, e nós aqui podemos fazer um cinturão verde, podemos cuidar da segurança alimentar, e a prefeitura, por exemplo, contrata a empresa do Espírito Santo para fornecer alimento. Não facilita em nada. Esse é um exemplo só, para colocar o que faz o link entre o que Alcimar falou e o que eu falei, entendeu? Por outro lado, a questão tem que ser tratada regionalmente, por exemplo, assim como esses assentamentos são regionais, o porto, o impacto dele é regional, e o petróleo, o impacto dele é regional. Como pensar isso regionalmente? Não é com essa associação fajuta de municípios que fizeram agora, porque eu fui assistir lá na UENF, eu assisti um espetáculo de empresário e poder público planejando o desenvolvimento. Desenvolvimento se planeja com a sociedade, com os trabalhadores, com as forças que produzem. Não pode se planejar o desenvolvimento dessa região sem os pequenos produtores dos assentamentos. Entendeu? E a área acadêmica também fica de fora. Ela só entra se ela entrar para acatar o plano empresarial de cada empresa associada ao poder público, entendeu? E para terminar, para a gente poder conversar melhor sobre isso e debater, Alcimar colocou na questão política. Pois é, eu tenho dificuldade, né? Eu estava pensando aqui, antes, recebi o convite, fiquei pensando no que abordar, né? E eu dou uma disciplina sobre petróleo, no mestrado e no doutorado da Cândido, dou uma disciplina sobre teoria do desenvolvimento e sobre desenvolvimento regional há muitos anos, né? E a gente tem as nossas crenças, né? Como eu conheço Alcimar, a gente discute aí desenvolvimento local, desenvolvimento regional o tempo todo, mas hoje a questão política atropelou. Como é que eu posso propor algo para o Estado do Rio, para a região, em termos, seja de ideias, né? Nós somos da academia, com um governo de quadrilha? Governo que desde vem antes, mas com o Cabral se profissionalizou definitivamente. Governo que associação com milícias, cumplicidade com tráfico no judiciário, no executivo, na Assembleia Legislativa, tem sua base de sustentação. Isso explica muito do que o Alcimar falou, porque não se tem no Estado do Rio nenhum plano de curto, médio e longo prazo, nenhum plano para o interior, nenhum planejamento regional, porque está de fora a sociedade, está de fora os movimentos sociais, estão de fora os sindicatos, estão de fora os pequenos produtores, está de fora o pequeno e médio empresário. É o grande capital externo tomando conta. O Porto do Açu tem quase 40% das terras do município de São João da Barra. Tirou as terras dos trabalhadores, pagou a R$5 o hectare e realuga por 50, R$100 o hectare. Virou rentista improdutiva, porque as terras não produzem nada lá do distrito industrial e ela ganha rios de dinheiro e não indeniza corretamente quem pegou. Então, são questões para a gente pensar. E só para terminar, vai sair um artigo meu agora numa revista chilena, a Euro, está marcada para setembro, com a professora Denise Terra aí da UENF, em cima das pesquisas que a gente já faz também há muitos anos e se acompanha muito, e a gente mostra como é que essa estratégia do Estado do Rio de encher o litoral de portos, e o próprio Porto do Açu, está ligada à estratégia de um corredor do Atlântico com o Pacífico. No artigo tem um mapa que mostra que por ferrovias e rodovias já está planejado ligar o Açu com o Centro-Oeste, então para ser escoador do agronegócio, da mineração, né, de produtos de mineração,
e uma conexão com o Pacífico, né? Então, nós estamos totalmente à mercê do jogo da economia mundial, onde a gente não tem nenhum poder de decisão. Tinha algum com os BRICS, com os governos passados, recentes do PT. Ganhamos poder na nossa participação nos BRICS e na ONU, e do golpe do Temer para cá, e agora saímos da comunidade internacional e, como dizem vários autores, viramos párias internacionais. Com isso, somos joguetes na mão desses interesses que não tem nada a ver com o nosso país, com o nosso estado, com a nossa região e com o nosso município de Campos. Com isso, eu passo a palavra de volta aí ao Ricardo e aos colegas. Eu agradeço aqui as ótimas colocações, né? Tanto do Alcimar quanto do José Luiz. E vamos passar a parte das perguntas, né? Eu vou começar pelas minhas, né? E passar agora para outras que a gente recebeu aqui, né? Principalmente do professor Carlos Rezende. Mas eu vou começar com as minhas, né? Algumas delas já foram iniciadas, né, nas falas, né? E, bom, a minha é principalmente o professor José Luiz, né? A gente pode falar, né, nesse contexto, porque a economia do petróleo é uma economia profundamente globalizada, né? Uma atividade que envolve poucas empresas que estão, né, na extração, no refino, né, na distribuição, enfim, é um segmento econômico extremamente concentrado, né, em termos de capitais, e que hoje, né, eu gostaria de saber se nós podemos falar uma superprodução mundial do petróleo. Se a gente está numa alguma crise que envolve uma superprodução mundial. E também sobre a concorrência com outras formas de energia, como a energia elétrica, né? Hoje tem tido toda uma discussão sobre a substituição dos veículos que utilizam combustíveis, né, à base de petróleo para a substituição por veículos elétricos, né? E também sobre a questão da economia local, né? Ele falou sobre a agricultura familiar, né, como geradora de empregos, né? Importantíssima alternativa, porque de fato ela inclui uma quantidade maior de pessoas, né, e tem todo um aspecto mais abrangente, né, em termos de alcance local, né, e também a questão do emprego, do conhecimento que é produzido nesse polo universitário que temos aqui na região em Campos, produzido pelas universidades e pelos institutos de ensino técnico, né? Então, eu pergunto como podemos fazer para gerar novas formas, né, de exploração econômica que sejam mais inclusivas e que tenham um alcance local mais dinamizador, né? Porque, como o professor José Luiz fala, temos uma situação de petrorrentismo aqui nesses municípios da região, né? É um recurso que passa pela região, né, não fica aqui, não dinamiza a economia e não gera empregos. O professor Carlão perguntou sobre a questão fiscal. Acho que o professor Alcimar ele deve ser o destinatário mais né, central dessa pergunta, sobre outras formas de arrecadação também, que não se baseiam na economia do petróleo, né? A questão da fiscalização em relação aos tributos, né? Porque muitas empresas não pagam devidamente seus tributos, né? Como isso pode influenciar, né? Para que a gente possa diminuir essa concentração em relação ao petróleo, né? Professor Alcimar primeiro, né? Porque eu acabei de falar. Sim, Carlão, abraço, Carlão. Veja só, Ricardo, em relação à questão fiscal, né? Eu acho que essas coisas estão interligadas. Eu começaria, né?
primeiro, essa visão de investimentos exógenos, né, esses grandes investimentos com base em recursos naturais, né, aí temos o exemplo do petróleo, do porto e tal, né, era uma perspectiva de desenvolvimento local. Quer dizer, meio século, 4 décadas, né, a gente já pode dizer que o petróleo, desculpa, especialmente o petróleo, não resolveu essa questão. Temos um porto há 10 anos, aqui em São João da Barra, que também já nos permite dizer que não tem capacidade de fixar riqueza localmente, né? Por mais que você aumente até um pouco o ISF dos municípios, como acontece com São João da Barra, né? Aumentou o ISS, mas o município não tem capacidade de controle. Então, você fica, de qualquer maneira, muito dependente, né, dessas forças. Para você ter uma ideia, o ISS, que era irrelevante antes do porto, com o início da construção do porto, saiu de 1 milhão e 2 milhões, foi para 40 milhões, para ter uma ideia. Isso é muito? Não, não é, porque o município já tem um orçamento de 300, 400 milhões. Né? Muito bem, mas o que chama a atenção é que, um ano depois, com o movimento integral do ano inteiro do porto funcionando, esse recurso, essa tributação, permaneceu. Depois ela subiu para 60 milhões, 2 anos depois caiu de novo para 40 milhões. Quer dizer, claramente, não existe controle. Se houvesse um controle, uma tributação efetiva do que acontece, inclusive em alto mar, com serviços, etc., etc., seria bastante interessante. Mas como nós não temos capacidade de gerenciar esse negócio, isso acaba não tendo nenhum impacto, até porque os serviços, os custos com serviços, né, gastos pelo governo, acabam sendo muito maiores. Né? Emprego também não tem impacto algum localmente. Então, eu diria o seguinte, que a única forma de você resolver essa questão, né, é você usar o conhecimento. E aí a gente tem um grande problema, né? Eu já falei anteriormente, claramente o estágio da nossa democracia. Quando eu falo estágio da nossa democracia, basta a gente olhar para quem dirige os municípios, entendeu? Quem são as pessoas que têm a responsabilidade de gerenciar a vida de, enfim, um quantitativo enorme de pessoas, né? Que as pessoas moram nos municípios, né? Muitos deles são pessoas despreparadas, né? A prepotência impera, não querem realmente nenhuma aproximação com conhecimento. Então, num quadro como esse, dificilmente você avança qualitativamente. Não avança, entendeu? Então, você não tem também tributos, você precisa da dependência. Os municípios são totalmente dependentes das transferências do Estado, né? E do governo federal, naturalmente. Então, a ideia é um passo adiante e pensar numa espécie de desenvolvimento endógeno. O que quer dizer isso? Cada região, cada município tem os seus recursos, né? E recursos, eles podem gerar riqueza ou não. O pré-sal era um recurso, há 10 anos atrás, que não gerava riqueza. Hoje, gera uma riqueza explosiva. Entendeu? Por quê? O que tem por trás disso? O conhecimento. Né? Então, quer dizer, qualquer recurso ele pode se transformar em riqueza quando você associa a esses recursos negócios com alto padrão de conhecimento. E aí não é muito difícil da gente entender isso. Você vai no Sul, Zé Luiz já falou, né? O Sul, aquelas regiões de Santa Catarina do Sul, vende a cultura deles, vende a cultura alemã, vende a cultura italiana, e para lá o fluxo de pessoas que se encaminham para lá é enorme, né? A Europa, aliás, né? Hoje a Europa está muito preocupada exatamente porque a fonte de riqueza dela é o turismo, né? E com esse problema da pandemia, temos aí um grande problema. Então, isso você pode ser pensado localmente. O turismo, a religião, a história, a cultura, enfim,
você precisa pensar negócios a partir daí. Só que para pensar negócio, você precisa do conhecimento. E você precisa dessa rede que eu falei anteriormente, porque quando se trata de uma região, né, pequena, com dificuldade de desenvolvimento, você não pode ter o pensamento microeconômico. Ou seja, cada produtor resolve os seus problemas, cada produtor vai... Como acontece exatamente hoje. O governo federal tem uma linha de crédito para apoiar pequenas empresas, cada comerciante tem que ir ao banco conversar com o gerente do banco. É evidente que ele não vai conseguir nada, né? Não vai conseguir nada. Agora, se você tem uma governança local, né, com uma organização adequada, esse problema pode ser facilmente resolvido, né, junto ao banco, porque o banco, na verdade, ele passa a ser um agente dessa rede, dessa governança. Então, eu quero dizer o seguinte, com o objetivo, riqueza. Quem tem interesse na riqueza? Os principais agentes, atores daquela comunidade. Então, todos vão trabalhar em conjunto, no sentido de eliminar os gargalos existentes hoje. Quer dizer, gargalo financeiro, gargalo de escala, né? Gargalo da competência, etc, etc. Esse quadro, naturalmente, permite a geração de riqueza, a geração de maior tributação, de emprego, de renda, etc. Então, sem essa estrutura organizacional, dificilmente a gente encontra alternativas à dependência das transferências do governo federal para os municípios, né? E aí a gente tem essas reclamações todas que estão acontecendo aí, né? Mas, na verdade, nós precisamos nos independer disso. Não quero dizer com isso também, que é uma crítica, nos independer, abandonar o Estado e o governo federal. Não, não é isso. A gente precisa considerar que existem políticas macroeconômicas, né? Políticas de Estado. Entretanto, nós temos que ser um pouco mais proativo. Ou seja, essa condição de proatividade é gerar competências locais para, com autonomia, né? Maior autonomia e maior conhecimento, naturalmente, condição, você absorver melhor o que vem de cima para baixo e desenvolver as suas próprias ações. Né? Então, por que o Espírito Santo, que o Zé Luiz comentou, vende alimentos para campos, né? Tendo campos uma extensão de terra enorme, tendo campos uma experiência, né? Uma história de cultivo de diversos cultivos, né? Tá certo? Por que, mesmo com o benefício do governo federal, que existe uma lei, né, que incentiva a produção de alimentos na agricultura familiar? Aliás, os municípios recebem até recursos do governo federal para isso, para incentivar a agricultura familiar e produzir alimentos de qualidade. O governo recebe esse recurso, né, e importa alimentos do Espírito Santo, que é um município bem pequeno, né? Aí você vai ao Espírito Santo, você vai ver propriedades de 30 hectares, que é um espaço pequeno, né? E que emprega 40 pessoas. Porque ali, também o Zé Luiz colocou, né, anteriormente, você agrega valor aos seus produtos a partir de conhecimento. Você não vende o produto in natura, né? Você processa. Então, você encontra o café de alto valor, você encontra doces de alto valor, enfim, é o trabalho produtivo, né? A partir de organização, conhecimento, e que você gera resultado, mesmo considerando o mundo globalizado, né? Porque o mundo é global, nós não temos que produzir produtos globais, nós podemos produzir produtos de acordo com as nossas competências, porque existem nichos para isso. Né? Você precisa também, com competência, encontrar esses nichos para escoar os seus produtos. Entretanto, é preciso pensar em cadeias produtivas, né? Inserindo conhecimento e um processo de governança que deve ser local para combater todos esses gargalos. Espero ter respondido ao meu amigo Carlão. Abraço. Microfone. A palavra ao professor Zé Luiz, né? Responder as perguntas. Antes de seguir para o novo bloco de perguntas. Aí um abraço para o Carlão que está acompanhando. Eu vou comentar mais a pergunta do Ricardo.
está muito complicado, todas essas questões que nós estamos trazendo, inclusive o que o Alcimar está trazendo, está muito complicado pensar isso hoje em dia, porque nós temos que inserir isso na nova dinâmica da economia mundial, né? Que está extremamente globalizada, interligada internacionalmente, mais centralizada, mais concentrada. A questão dos fundos de investimentos que se tornaram os grandes proprietários também. O Porto do Açu pertence a um fundo de investimento americano, e a lógica do fundo de investimento é render dividendos. Então, você pensar em ações ambientais, ações socioculturais, ações de apoio a políticas urbanas locais, de mitigação de impactos, é muito mais difícil, porque o fundo só é eficiente se ele devolve dividendos cada vez maiores para os seus acionistas, o que significa que ele vai aumentar o grau de exploração e de extração do trabalho e dos recursos locais para poder render bem e continuar crescendo como fundo e competindo no mercado de fundos, né? A Petrobras, por exemplo, se transformou hoje numa empresa que só pensa em dividendos, aí abandonou os apoios que dava à cultura e a tudo mais, porque agora só pensa nos dividendos que pode dar para os seus acionistas, deixando de ser do Estado e tendo compromisso público, deixou de ter compromisso público, né? E a economia do petróleo está muito complicada no momento, porque, veja bem, houve uma corrida por descobertas. Então, a Índia descobriu petróleo recente, o Irã fez uma descoberta de petróleo fantástica, a China continua descobrindo petróleo, os Estados Unidos não para de quebrar lá, de craquear o xisto betuminoso lá, e a própria Europa também, os países do norte continuam prospectando petróleo. Isso aqui, com a crise, com a recessão, com a diminuição do crescimento da China e uma certa queda no ritmo de crescimento mundial de 2014 para cá, revelou um excesso de petróleo relativo que baixou os preços. Então, você tem esse problema hoje. Como administrar a produção para os preços ficarem, continuarem sendo viáveis. E aí você tem uma concorrência mundial terrível, porque a OPEP recolhe petróleo do seu solo a $4, $2, $4, $6, $8. A gente em torno de $10, $14. Outros países mais, outros menos. Então, se a OPEP, em tese, quiser quebrar o mundo, ela pode quebrar, né? E você tem uma corrida para o gás natural, e aí a Europa depende da Rússia, porque o gasoduto do norte da Rússia que entra para a Europa, que abastece a Europa. Aí o que a China faz? Está retomando a rota da seda, que pela Ásia ela vai chegar à Europa, e o cinturão como corredor de mercadorias. E aqui no Pacífico, do Atlântico para o Pacífico, fazendo um segundo canal e criando essa rede de infraestrutura que vai ligar Brasil, América do Sul, ao Pacífico, em benefício da China. Então, você tem toda... Então, pensar hoje... O que é pensar hoje em desenvolvimento autônomo, soberano e mais independente? Quer dizer, romper com essa dependência que está agravada hoje. É uma dependência muito mais séria, porque a gente voltou a ser fornecedor de produtos primários. Nosso parque industrial está quebrado, a nossa indústria de capital está quebrada, né? Então, a gente está quebrada, não está comprada por empresas estrangeiras, e nós viramos... eu não sei quem foi que falou isso recentemente, mas uma pesquisa revelou o seguinte: a gente fala que o México é uma economia de indústrias maquiladoras, ou seja, são extensões de indústrias americanas que se aproveitam da mão de obra barata no México, mandam todos os insumos e equipamentos para lá, e o México só monta. Maquiladora é isso, faz maquiagem, ou seja, ele não é produtor industrial de máquinas por si mesmo. Ele monta só. As indústrias mexicanas são montadoras, que são uma extensão dos Estados Unidos para aproveitar a mão de obra barata. Nossa indústria de máquinas e equipamentos está virando isso. São pesquisas recentes, perdão, porque eu devia ter anotado a fonte e o autor, mas vocês vão, só ir no Google sobre as análises de como está a estrutura da indústria brasileira hoje. Ela foi tão internacionalizada que hoje ela não produz mais os insumos que ela necessita para montar as máquinas ou os bens de capital. Ela tem que importar. Então, perdeu totalmente. Então, com essa perda, com esse aumento da dependência, essa perda maior de soberania, então a gente pensar assim, um projeto de desenvolvimento nacional, regional, local, fica muito complicado. A economia está extremamente globalizada. Então, ele tem que ser pensado internacionalmente.
Então, esse movimento que a gente vinha fazendo de fortalecer o Unasul, Mercosul, BRICS, esse é o movimento correto, como diz o Alcimar, no contexto do capitalismo, né? Seria outra discussão se a gente fosse discutir a crise estrutural do capitalismo e o que deveria vir daí para frente, né? Aí discutir o bem viver, os comuns, socialismo, ambientalismo, o que seria? Não. Na economia capitalista atual, esse arranjo internacional de regionalização por grupos de países é o que pode fazer frente a essa polarização hoje China, Estados Unidos, com logo do lado Rússia, e preocupe-se também com o Irã e com a Índia. Em termos de tamanho, como diz o grande economista que foi reitor da UFMG, que eu vou lembrar o nome dele agora, ele fala o seguinte: na economia mundial, fundamental é território e população. Por isso que o Brasil é disputado internacionalmente. Nós temos território e população. Então, a gente tem potencial para produção e potencial para consumo. Então, Índia e Irã entram também por causa disso. O Irã, porque detém o segredo também da produção da bomba nuclear. Então, a economia do petróleo se insere nisso. Por outro lado, quer dizer, está se correndo para o gás natural. As energias alternativas, elas não são tão simples, porque não só ainda não compensa o custo, como elas são intermitentes. A maioria delas é intermitente, seja de biomassa, seja eólica, seja a solar, porque o sol, né, a capacidade de armazenagem da energia solar à noite ainda não é suficiente para você garantir uma continuidade. A energia eólica também depende dos ventos, né? Elas provocam problemas ambientais porque tem componentes radioativos. No caso da energia eólica, a área embaixo daquelas torres que tem que ficar livre, desimpedidas, estão provocando problemas no Nordeste, sem contar que as fazendas eólicas no mar, elas produzem vibração no fundo do mar, que altera o equilíbrio também ambiental lá. Então, energia limpa mesmo, é difícil a gente saber, mas obviamente que essas energias são muito mais limpas e renováveis. Então, elas tendem sim. Por outro lado, por exemplo, a gente vê que esse movimento ele ocorre principalmente nos países centrais. Nós, da periferia, recebemos o lixo do mundo. Em que sentido? Por exemplo, a indústria automobilística disparou na periferia do capitalismo e diminuiu na Europa. Por que ela disparou? Porque como a questão do combustível está ficando mais sério nos países centrais, eles estão substituindo mais as fontes, né? A Alemanha, França, esses países têm um percentual já elevado de participação de energia eólica e solar, entendeu? Na matriz, mandaram para nós a indústria automobilística de combustível fóssil. Então, disparou o crescimento da indústria automobilística de combustível fóssil. E o combustível elétrico, né, ou melhor, os carros movidos a eletricidade são produzidos lá nos países centrais. Então, as indústrias eles vão se concentrando em indústrias limpas, de alta concentração de tecnologia e mandando para nós as indústrias sujas e extensivas, né? E força de trabalho menos concentrada. Enquanto também você tem um controle da tecnologia e da inovação a nível mundial e concentrado em poucas empresas, em cada ramo, vamos ver aí o ramo da internet, o ramo da informática, os ramos-chave hoje na economia mundial, da química, são controlados por meia dúzia de empresas internacionais situadas de matrizes fora do Brasil. Então, pensar aí, Alcimar, é uma coisa que a gente vem até conversando e eu queria até que montar um seminário com você aí, ou uma conversa, para a gente atualizar o que seria pensar o desenvolvimento local e regional nesse contexto. Todos esses elementos que você traz são corretos e são essenciais e são verdadeiros para você construir uma economia local e regional. Mas com esse nível de dependência, de vulnerabilidade da economia nacional e de entrelaçamento da economia mundial, né, e dessas matrizes de fundos de investimento e tudo mais, o que seria concretamente, o que seria essa economia regional e local hoje?
Haja visto que a nossa grande inspiração, né, é lá a Emília-Romana, a terceira Itália, lá o Vêneto e a região do Vêneto, do nordeste da Itália, né, e que, no entanto, deixou de ser aquela economia que nos inspirou, local, regional, de micro, pequenas e médias empresas locais, né, formando, inclusive, bancos municipais, bancos regionais e bancos locais, que desde a financiarização até a agricultura, passando pela inovação, tecnologia e diversidade industrial, um exemplo para o mundo que a ONU e vários outros tentaram se espalhar pelo mundo. Eu coordenei 2 projetos de desenvolvimento local na Baixada, pelo governo fluminense, dando consultoria a uma empresa alemã, em Nova Iguaçu e no lote 15, lá na Baixada Fluminense, e pude constatar isso, que eu trabalhei com a matriz de um autor alemão que chama Meyer Stammer, e a matriz dele de desenvolvimento local e regional mostra que todas as conexões que você tem que ter, de alguma forma, com a federação, como diz o Carlão, tanto na legislação, como na gestão, como na institucionalidade, e como nas pesquisas e tudo mais, como você tem que ter uma orquestração, uma concertação, né? Uma concertação, uma orquestração, uma integração, uma articulação para você conseguir fortalecer o desenvolvimento local e regional. Só por obra e graça da nossa competência que nós temos, e você coloca isso muito bem, haja visto que a UENF e o IFE proporcionam de meios, em termos de inovação, para o desenvolvimento local e regional, desaproveitados, ou pouco aproveitados pelas autoridades locais, regionais, estaduais e nacionais, né? Então, é um desafio para nós hoje, porque nós temos que pensar esse desenvolvimento local e regional dentro de um projeto nacional projeto nacional mais como na década de 60, 70 é impossível, né? Até a social-democracia hoje, nós estamos vendo que onde ela existiu, ela está desmontada. Aqui o pré-início de um embrião de direitos sociais, de social-democracia, foi varrido, está sendo varrido, foi abominado, foi demonizado, né? Como é que você, nesse contexto, eu acho que depende muito mais de grandes articulações, que vai daqui do nosso local até articulações internacionais. Bom, prosseguindo aqui com as perguntas, né, feitas pela nossa audiência, nós temos do professor Marcos Salomão, perguntando qual é o papel das incubadoras das empresas ligadas às universidades, né, e como elas podem desempenhar um fomento na geração de emprego e renda na região. A pergunta do Jefferson Moraes também no mesmo sentido, né, da relação entre universidades e prefeitura. A Rafaela Neves pergunta sobre a potencialidade do consórcio intermunicipal de desenvolvimento norte e noroeste fluminense, né, frente aos novos desdobramentos da economia dos royalties para essas regiões. E o Guilherme Vasconcelos e o Thiago Navarro perguntam sobre a questão das folhas de pagamento dos municípios da região, né? O Guilherme, inclusive, fala da questão da destinação dos recursos, né? Se elas não se destinaram mais ao custeio da máquina pública em detrimento dos investimentos, né? Então, basicamente, 2 grupos de perguntas, né? Da relação de universidade, geração de conhecimento aplicado, né? Que possa gerar emprego e renda, e a outra sobre a destinação desses recursos, né? Como eles podem não só se dedicar ao custeio da máquina, mas como podem se converter em investimento que dinamiza a economia. Então, nosso último bloco de perguntas, né? Devido ao tempo, a gente não pode se estender mais, né? Então, peço que os dois façam respostas a essas perguntas. Está certo. Eu vou aproveitar, né, a fala do Zé Luiz, muito bem colocado, realmente. Mas, Zé Luiz,
A verdade é que essas relações internacionais, né, quer dizer, o envolvimento do país, o aproveitamento que o país deveria ter a todo esse processo global, né, são coisas que, enfim, estão muito distantes dos locais, das regiões, né? Eu imagino que esperar desenvolver ações locais motivadas, né, por esse fluxo de cima para baixo, eu acho que é um perigo, porque a questão da dependência histórica, a nossa dependência histórica, né, não tem jeito. Olha, a folha de pagamento, desculpe, a pauta nossa de exportação, né, o petróleo bruto e o minério de ferro representa 25%, entendeu? Quer dizer, é complicadíssimo o negócio. Então, eu acho que a ação local, né, essa condição mais proativa, precisa acontecer independente das ações de cima. Não quero dizer com isso que não tenha relação. Essas coisas estão relacionadas, como você colocou, entendeu? E aí eu vou para a resposta às perguntas sobre essas iniciativas, por exemplo, de incubadoras, né? Essas coisas todas que nós temos algumas experiências no país, né? Claramente, aliás, a nossa universidade, por exemplo, a UENF, né, ela foi criada não só, evidentemente, para pensar ou se envolver no combate à desigualdade, né, locais e regionais, né, não só para isso, mas acredito que o Darcy Ribeiro tinha uma grande preocupação em relação a essa questão da interiorização e reduzir desigualdades, né? Você vê que a universidade já está aqui há bastante tempo e a gente tem uma grande dificuldade em, vamos dizer assim, dar essa contribuição efetiva, mesmo tendo em seus quadros, né, profissionais de alto valor, de alta competência, né, de conhecimento, enfim, trazido do exterior, muitos foram lá, estudaram lá, enfim. Essa dificuldade está relacionada exatamente à cultura local, regional, exatamente no que diz respeito a ignorar, vamos dizer assim, esse conhecimento de alto valor, né, pelos agentes públicos, né? Claramente os agentes públicos, né, eles até mesmo por uma necessidade da manutenção do poder, né? Eu acho que eles veem essa aproximação como um grande risco, né? Formar novas lideranças, e é tudo que não se quer, é formar novas lideranças, né? Na verdade, existe um esforço muito grande da manutenção daquelas famílias no poder, daquelas pessoas sem nenhuma experiência comandando, né, a vida de dezenas, centenas de pessoas, né? Enfim, então, é necessário, independente do pensamento macroeconômico, das relações internacionais, é fundamental que os territórios, as regiões, elas tomem as suas iniciativas, conforme as incubadoras, iniciativas da própria universidade, e como a nossa, por exemplo, eu entrei para a Universidade Velho, né, e disse o seguinte: eu não vou ficar, né, somente preso a publicações. Eu quero, de alguma maneira, dar minha contribuição, né, nesse processo. Então, o que eu faço? Eu, tendo em vista as limitações também, o que eu faço é disseminar informação, né? Eu tenho blog, eu tenho site, eu falo, eu discuto. É o que a gente vem fazendo, entendeu? Então, esse exercício, eu acho, ele vai possibilitar uma mudança. Aliás, a gente já tem um quadro diferente aqui em Campos. Zé Luiz, você vai ficar confirmar isso. Há 15, 20 anos atrás, a situação era muito diferente. Hoje, nós já podemos discutir questões importantes relativas, né, ao processo democrático, né, à gestão pública, etc. Então, eu diria que esses exercícios, né, que ainda precisam avançar muito mais, né, eles serão responsáveis pela transformação local regional, e aí sim a gente vai ter uma situação, né, empurrada de baixo para cima. Se você cria uma empresa de base tecnológica aqui em Campos, dentro da universidade, essa empresa ela pode inovar, pode se inserir no mercado internacional, pode provocar, né, uma relação de
outro nível, né, com outros países. Enfim, eu acho que não dá para ficar esperando, vamos dizer assim, de orientações, de induções de cima para baixo. Eu acho que os territórios, as organizações precisam entender esse processo e avançar. Aliás, aí eu cito até mesmo um artigo que foi publicado recentemente também, uma discussão que nós fizemos sobre o Porto do Açu, né, da capacidade de absorção. Isso é uma discussão feita em 90 pelo Levinthal e o Cohen sobre inovação, né? Ele diz exatamente uma coisa parecida, quer dizer, você precisa entender os movimentos, né? E quando você entende os movimentos que ocorrem fora, você se apodera da informação, tá certo? E a partir desse empoderamento da informação, você tem todas as possibilidades de criar inovações importantes. Então, a nossa fragilidade está exatamente aí. Não aproveitamos do petróleo, não aproveitamos do Porto do Açu e não vamos aproveitar de outros investimentos como esse, né, se nós não nos empoderarmos da informação e transformarmos essas informações em benefício da maior produtividade, competitividade e inovação local e regional. Então, eu passo a palavra ao Zé. Obrigado, Asimar. Eu também vou comentar alguma coisa do que você falou. Você tem razão. Quando eu abordo essas questões internacionais, eu não estou querendo descartar os locais, não só descartar, não. Não compreender a importância vital do ativismo local. Sem dúvida. É que o ativismo local nosso tem sido extremamente elitista, né? Como na pergunta sobre o consórcio da região norte. Governos e empresas foi o que deu no assunto. Entendeu? Faltou sociedade, faltou universidade nesse consórcio. Falta universidade e sociedade nesse consórcio. Então, eu acho que isso aí reforça o que você está falando, no sentido de que tem que engrossar as articulações que existem já no local e regional, com mais sociedade, com mais movimentos, com mais organizações e com muito com universidades, né? Também com universidade. Então, isso aí eu concordo com você, concordo que nós temos hoje uma massa crítica fenomenal. Eu diria até o seguinte, esse último governo da prefeitura, que está ainda em vigor, se aproximou da universidade. Eu divirjo do enfoque, do alcance, né, e da ênfase, mas se aproximou. Então, pode ser que daí para frente a gente possa dar passos mais concretos, avançar mais nesse sentido que você falou. Então, sim, você ter é fundamental você ter um suporte numa articulação sólida, regional, voltada para o desenvolvimento, e é possível, sim, você avançar nisso, né? Quando eu digo as articulações internacionais, é pensar quais vão ser os limites. E talvez eu nem esteja dialogando com vocês, talvez esteja dialogando com a experiência que eu tenho aqui, de mais de 40 anos trabalhando com desenvolvimento local e regional aqui, né? E eu vejo que quando se pensa isso que eu estou falando aqui agora, o que você está falando, vem logo, a cabeça logo se volta assim, o que a França está fazendo, o que São Paulo, mesmo o que São Paulo e Rio Grande do Sul e Catarina estão fazendo. Espera aí, eles levaram quantos anos construindo o que eles estão construindo? Então nós queremos começar do zero, botando o olho em quem já tem 20 anos, 30 anos de acúmulo de construção. Então olhar para nós, eu costumo dizer sempre para os meus alunos, o campus e a região se olhar no espelho, ficar se olhando no espelho durante horas. Qual o meu tamanho? Qual a minha potencialidade? O que eu tenho? A gente tem que ter uma noção muito clara de nós para saber qual é o nosso potencial, para poder fazer um projeto de desenvolvimento local e regional que potencialize o máximo o que nós temos de história, de tradição, de cultura, de acúmulo e de instituições, recursos humanos e massa crítica, como você falou, que tem hoje. Mas qual é o salto que a gente pode dar? Porque, como diz o povo, se o salto for maior do que a perna, o tombo é maior ainda. Tá? Então, é nesse sentido. Então, é algo, como eu falei, que a gente conversando, eu tenho certeza que a gente vai conseguir compreender as conexões entre essa visão que você tem e a que eu apresento. E essa matriz do Meyer Starmer que eu te falei, ela é de desenvolvimento local, mas ela presta atenção nos movimentos externos à região e o local,
exatamente para saber os limites e saber o que precisa, inclusive, trazer, que nós não temos ainda e que é possível trazer para potencializar esse desenvolvimento. Mas concordo inteiramente com você, o ativismo local e regional é fundamental e não pode parar. Por exemplo, nessa proposta da estrada, a RJ, eu acho que é 244, se não me engano, que o Porto do Açu construiu para o Estado, é dinheiro do Estado, o Estado é que vai bancar, e a Prefeitura, junto com a comunidade de São João da Barra, tem um projeto de estrada para a mesma finalidade do Porto do Açu. E esse projeto de estrada está sendo rejeitado pelo Estado e pelo Porto, porque ele passa aonde já existe atividades produtivas, onde existe pequeno e médio produtor local, ou seja, é uma estrada que vai beneficiar, a estrada da prefeitura, proposta pela prefeitura, é a estrada que vai fazer isso aí que você falou, vai fazer as conexões com o local, com os moradores, com os produtores locais, com os comerciantes, com os médios e pequenos empresários locais. Essa estrada não interessa ao Porto do Açu nem ao governo do Estado, e o dinheiro é do governo do Estado é público. Então, mostra essas duas coisas. Primeiro, reforço o que você está falando, que nós temos condições de propor soluções para a questão local e regional, mas mostra esse outro lado que eu estou falando também. Nas condições que estão, nesse consórcio que está aí, e nas condições que estão dadas, nós não temos hoje poder de interferência nenhuma para que essas articulações que acontecem aqui na região e no município se revertam em benefício dos municípios. E a outra é essa coisa da produção local. Está aí, a produção local está aí e não acontece nada. Aí, para terminar, eu vou comentar o que o Guilherme colocou, né? A questão das incubadoras se domina mais do que eu, mas no estágio que eu fiz de pós-doc lá na França, a gente estudou os polos tecnológicos lá na França e viu que de 11 polos que foram montados, só 2 vingaram. Então, a questão dos polos, como é estudada lá na França, chama atenção para o seguinte, também isso que eu te falei, o que pesquisar, que empresas incubar, o que inovar, pensar bem no que é possível vingar na região, que é possível ir ao encontro dos potenciais e dos recursos que existem na região, para que isso seja potencializado, multiplicado, enraizado e construir uma base sólida para o desenvolvimento, né? A questão do custeio do investimento, o Alcimar já tinha colocado em parte, né? As prefeituras daqui consumiram todas as agendas. Aliás, o Guilherme, quero destacar que o Guilherme que fez a pergunta, foi me orientando no mestrado da UF, fez uma bela dissertação sobre o São João da Barra e os impactos do Porto na economia do São João da Barra, e utilizando muito Alcimar, né? Eu sou seu seguidor, eu acho que é isso que eu tenho que falar, né, Alcimar? Eu sou seu seguidor, né? Então eu me alimento muito da sua produção. E essas prefeituras, elas consumiram, pulverizaram o dinheiro de tal forma que gerou custeio sem ter tido repercussão em investimento produtivo de médio e longo prazo. E o que essas prefeituras que estão fazendo fundo agora, Maricá, Niterói e Ilhabela, que eu conheço, fui lá em Ilhabela discutir com a comunidade lá o fundo, bancado lá pelo pessoal de lá, a convite, e ele é um fundo que pensa a médio e longo prazo. Porque pensar a médio e longo prazo é o seguinte, quanto que eu gasto do fundo, o que ele vai gerar de custeio, o que eu tenho lá depositado no fundo e quanto eu posso sacar por ano. Eles colocam em lei quanto do fundo que está investido pode ser gasto a cada ano. Porque se vier uma crise como veio essa da pandemia, Niterói foi tudo tranquilo. Está sendo exemplo no Brasil hoje. Porque foi lá no fundo e sacou, e depois vai repor com agendas futuras, entendeu? Então, assim, aí de fato essas empresas ficaram totalmente, esses municípios aqui da região ficaram totalmente encalacrados com o custeio, com a venda do futuro e sujeitos à crise. E a crise veio e aí está infernal. Está infernal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei que eu acho que é isso aí. Acho que foi bem legal aí as perguntas e a nossa conversa. Bom, para concluir aqui, né, eu vou ler o comentário aqui do José Maria Rangel, do Sindipetro, em que ele fala:
que a saída da crise passa pelo diálogo entre o poder público, movimentos sociais, academia e empresários. Mas a palavra diálogo no Brasil de hoje está difícil, né? E gostaria de destacar também sobre a miopia do poder público em relação às questões, né, que estão mais que nunca postas, né, no Brasil de hoje. O governador Wilson Witzel, ele enviou em regime de urgência para a Alerj a retomada do Programa Estadual de Desestatização, em que ele propõe a revogação de um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal que impedia a extinção e privatização de empresas como a Pesagro, a Emater, além das universidades públicas estaduais, né, que se tornam, a partir dessa medida, né, passíveis de extinção ou privatização. Então, temos esse ataque, né, a instituições públicas que são fundamentais, né, para a pesquisa e para essa dinamização regional, né, para a geração de riqueza. Enfim, né, tudo na contramão do que deveria ser feito, né, para a gente fazer esse crescimento econômico, né, mais equânime e mais gerador, né, de riqueza, renda, emprego para as economias locais, né. Então, eu gostaria que vocês fizessem os comentários finais, né, para a gente encerrar nossa live, que foi um debate muito rico, né, e que, infelizmente, não cabe no nosso tempo, né, mas a gente pode retomar no momento posterior com muito prazer, né. Então, professor Alcimar primeiro, depois José Luiz. Obrigado, Ricardo. Obrigado, José Luiz, pela oportunidade, né? E agradeço a todos também que participaram. É sempre importante, né? E eu insisto que esse exercício, né, do debate, ele é crucial, realmente, para as transformações que nós esperamos, né? Agora mesmo, falando sobre o governador, né, e essa proposta, né, essa ideia que, naturalmente, totalmente descabida de privatizar a instituição de ensino, claro. Se você tem uma comunidade, uma sociedade local, regional muito bem estruturada, né? Enfim, com um grau de fortalecimento maior, né? Essas coisas não acontecem, não aconteceriam, entendeu? Só acontece que a sociedade, né, ela é desestruturada, né? Quer dizer, as instituições, elas não se ajustam, não se integram, entendeu? Por isso que acontecem iniciativas dessa natureza. Muito obrigado a todos, um grande abraço, até uma outra oportunidade. Queria agradecer também, mais uma vez, o convite à UENF, a Luciane, ao Ricardo, ao Alcimar, o prazer de mais uma vez dialogarmos. Tem sido muito bom nossos diálogos, e a todos que participaram, e desejar que a gente também, vamos dizer assim, olhe para nós e nos articulemos mais, né? Porque a gente fica, às vezes, falando para os outros o que os outros deveriam fazer, né? E obviamente, a gente tem dialogado, né? Mas talvez nessa parte mais propositiva que o Alcimar falou, a gente esteja devendo algo, né? Por exemplo, a nossa articulação com o Sindipetro tem demonstrado aquilo que o Ricardo falou, uma solidariedade social em todos os momentos que a sociedade precisa de apoio. O Sindipetro, para mim, é um exemplo claro disso. E a gente é uma articulação que pode gerar projetos e que, mesmo que não signifique nenhum projeto político, eleitoral para esse ano, por exemplo, pode significar uma agenda e uma pauta, né, que possa pautar a agenda dos candidatos e do prefeito que vencer, independente de quem vai trabalhar com ele, quem seja esse prefeito. Então, acho que está faltando isso que o Alcimar falou, uma articulação que gere uma pauta, que gere uma agenda, que sirva de elemento de pressão para as autoridades, uma base de articulação muito boa, porque ela só é pressão quando tem uma base de articulação social muito boa, e, independente de qualquer coisa, a sociedade tem a capacidade de interferir na próxima prefeitura, avançando além do que a gente vem buscando conquistar esse tempo todo. Espero que a gente consiga fazer isso. Eu realmente
desde o ano passado vem pensando nisso. O professor Pedro fez um levantamento aí, junto a várias pessoas da academia e da sociedade, de um conjunto de propostas para o município, para a região, entendeu? O que mostrou para mim, eu fiquei maravilhado com o potencial que a gente tem em termos de ideias, propostas e projetos, mas isso tem que ser um documento, um instrumento de uma mobilização social, e não de cabeças iluminadas. Um abraço e obrigado. Vou só fazer uma correção, né, a minha fala, né, eu falei lei de estabilidade fiscal, mas regime de recuperação fiscal, né, mas esse debate, né, foi excelente, né, agradeço muito a participação do professor Alcimar, do professor Zé Luiz, vai estar disponível na página da DUENF, né, e também no YouTube, vamos fazer, né, essa gravação, né, dessa live ficar disponível, e também no Instagram, né, estamos já vendo os meios para fazer isso, né, nos nossos canais. E foi um excelente debate, uma questão muito relevante local, né, com que nós experimentamos a questão de articulação, né, de conhecimentos que são gerados com a proposição de políticas públicas, né, mas essa é um pequeno pontapé que a gente dá aqui, né, para fortalecer essa comunicação, né, e esse debate que é de fundamental importância aqui nessa região. Nós estamos, né, todas as quintas-feiras, 10 da manhã, tendo lives de assuntos, né, de relevância, né, para a comunidade acadêmica, né, para a sociedade fluminense, né, de campus, e quiçá a gente pode até dizer do Brasil, né, a gente está trazendo esses debates, né, importantes, e quinta-feira que vem teremos mais uma nova live, né, e acompanhem pelos nossos canais as nossas publicações, e sempre com bons debatedores e com boas sessões sobre assuntos de grande relevância. Também agradeço a participação, né, dos nossos professores e também da nossa audiência, né, que fez perguntas e participou aqui com um debate de alto nível, altamente qualificado. Então, agradeço a todos e todas e um bom dia. Bom dia. Foi ótimo. Alto nível. Foi.